Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha, mais uma vez para iniciar o nosso dia falando de Vasco, né? Eu já quero começar, né, fazendo uma pergunta. Ficou surpreso com a eliminação do Vasco na Copa do Brasil? Eu vou dar minha opinião aqui e vou comentar, né, o que a gente pode tirar aí desse início de trabalho do Zé Ricardo, né? Demite ou não demite, né? O que a gente pode falar desse início de trabalho? Tá chegando, faltam um mês para a estreia do Vasco na Série B, né? E o que a gente pode aproveitar? Tem alguma coisa a ser aproveitada desse início de trabalho? Tem algum nome que chegou no Vasco que dá para ser aproveitado, né? E a gente vai comentar também, né, entrevista, né, do Carlos Brasil, onde ele falou de reforços, onde ele falou do Zé Ricardo e falou de muito mais coisa. Além do mais, a gente vai comentar que hoje tem coisa muito importante acontecendo no Vasco. Às 18 horas tem reunião do Conselho Deliberativo do Vasco na sede náutica da Lagoa. Vai acontecer em formato híbrido e a gente vai falar o que pode acontecer nessa reunião, que vai ter transmissão da Vasco TV. Então, para você que está chegando aqui, meu irmão, já chega dando like e participando da resenha através dos comentários. Lembrando, hein, se você for inscrito no canal, dê o like, comentar aqui embaixo, você automaticamente vai participar do sorteio do final de semana. Todo final de semana tem sorteio de camisa da Capa modelo Supporter. É uma camisa por semana para quem é inscrito no canal. Você sendo inscrito no canal, você concorre a um show de prêmios. Vai na descrição do vídeo aqui, você vai saber de todos os prêmios. Para participar, tem que ser inscrito no canal. Tem prêmio pra caramba, inclusive prêmio exclusivo para membro, camisa oficial de jogo todo mês e uma viagem ao Rio de Janeiro para assistir o Vasco em São Januário. Vamos direto para a resenha, galera. Ontem o Vasco passou mais uma vergonha e muita gente dizendo o seguinte: a maior das vergonhas da história do Vasco. Cara, eu discordo. Não me surpreendeu o Vasco ser eliminado pela Juazeirense da Copa do Brasil. Primeiro porque a gente tem visto como tem sido essa Copa do Brasil. Foram vários os times, Inter, Grêmio, vários times, né? Vários times, inclusive da Série B, que saíram nessa segunda fase, né, da Copa do Brasil. E não me surpreende pelo futebol que o Vasco vem jogando. Tem 5 ou 6 jogos que o Vasco não joga futebol, né? O Vasco não deveria ter passado da primeira fase da Copa do Brasil, essa aqui é a verdade, né? Passou ali no sufoco, tomando pressão de um time da Série D. Lembrando que mais um time da Série D. Ontem o Vasco, né, foi dominado no segundo tempo, né, pela Juazeirense, né? E é mais uma vergonha das últimas, né, vergonhas que o Vasco tem passado nos últimos 20 anos, galera. São 20 anos de vergonha, são 20 anos, eu falo aqui pra molecada mais nova, a quem eu bato palma demais, meu irmão. Vocês são F, mas são 20 anos que o Vasco da Gama não é mais Vasco da Gama, galera. Isso que tem aí é a espinha do Vasco da Gama, né? É o defunto, porque tá morto, meu irmão. O que tem ali não é o Vasco da Gama, o rolo compressor que a gente estava acostumado a ver, né? E, cara, muita coisa, né, cara? O Vasco jogou muito mal, né? No início do jogo, né, assistindo o jogo, é brincadeira, né? O Juazeirense não tem... Você vê os jogadores, os caras não tem cara de jogadores, os caras podem ser tudo. Pode ser padeiro, pode ser pedreiro, pode ser advogado, pode ser músico, cantor de forró, mas cara de jogador de profissional, a maioria ali não tem, com todo respeito a Juazeirense. Mas, cara, os caras realmente, né, sabem jogar naquele campo, né? Lembrando que ano passado, né, o Cruzeiro também foi eliminado para a Juazeirense naquele campo. Eles sabem jogar ali, né? E o Vasco, parecido com aquele outro jogo que o Vasco passou num empate no último minuto, né? O Vasco começou melhor, o Vasco marcou o gol, né? E aí os caras também, né, cara, numa infelicidade ou numa felicidade deles, né? O cara acertou uma bola que ele não vai acertar nunca mais, né? Sem chance para o goleiro Thiago Rodrigues, né? Que mais uma vez fez uma excelente partida, né? Já a gente vai falar do Thiago Rodrigues, né? E a partir do empate, o técnico Zé Ricardo, né, cara, precisa rever o que ele tá fazendo com o Vasco, né? Parece que o Vasco não treina, né, cara? É difícil acreditar, eu entendo que o técnico Zé Ricardo
não tem um elenco qualificado das mãos, não tem nem o elenco completo. Muita gente, a gente viu Yuri entrando no segundo tempo ontem e trazendo uma qualidade diferente para o meio de campo, né? Entrou muito bem, né? O Yuri não estava à disposição técnica do Zé Ricardo, tem o Vitinho que também não está à disposição. Então, assim, eu entendo o lado do Zé Ricardo, dificuldade, mas não interessa, meu irmão, não interessa, ele tem que entregar o mínimo, e o time do Vasco não tem o mínimo, não sabe o que fazer com a bola, os jogadores não sabem como fazer uma marcação alta, como recompor. É brincadeira quando o Vasco vai fazer marcação alta, dá pena, os caras correm atrás da bola, né? Correm atrás da bola, né? E o Vasco não apresentou nada, acabou perdendo nos pênaltis. Eu não quero ficar perdendo tempo para falar aqui do jogo, todo mundo viu o jogo, todo mundo viu o que aconteceu, né? Mas eu queria falar principalmente do que o técnico Zé Ricardo está apresentando e do que pode ser aproveitado. Porque é momento do que agora, galera? Tá com uma bomba e começa tudo de novo? Eu tenho minhas dúvidas. Apesar de não gostar do Zé Ricardo, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que a Série B é um campeonato que você precisa fazer o mínimo para subir, né? E a gente já vai falar da entrevista, né, que o Carlos Brasil deu, que ele diz de contratações, inclusive com quantidade de contratações que devem chegar nesse próximo mês, antes do início da Série B, né? Mas eu queria falar desses jogadores aqui, né? O que eu acho que pode ser aproveitado desse início de trabalho? Eu acho que o Vasco acertou no início do trabalho em alguns nomes, ou não. Vamos ver aqui uma espinha dorsal que o Vasco tem, na minha opinião. Thiago Rodrigues, titular absoluto, excelente para mim, agarrou demais ontem, não pegou nenhum pênalti, mas foi bem demais no tempo normal, e se não fosse ele, o Vasco era eliminado no tempo normal para a poderosa Juazeirense. Os dois laterais, meu amigo, ó, corta a cabeça dos dois, não sobra nada, meu irmão. Fraquíssimos, tá? O Edmar é bom no jogo aéreo defensivo, mas não apoia, defende mal, no 1 contra 1 é fraco. E o Everton, meu amigo, o Everton tá desesperado, né? O Everton sentiu a camisa do Vasco, essa aqui é a verdade. Um menino que até tem um potencial ofensivo, mas ele tem tanto medo, né? Ele não confia em quem está à volta dele, essa é a minha impressão. Ele tem tanto medo de atacar porque sabe que vai tomar nas costas, ele sabe que tem essa dificuldade defensiva e sabe que o time não está bem. Então os dois, meu amigo, o Vasco, né, tem que dar um jeito. Do caso do Everton, meu irmão, bota o Léo Matos. Deixa o Léo Matos lá atrás, enfiado na defesa, de terceiro zagueiro. Aliás, o Edmar tem que fazer o mesmo, né? E vamos com o Léo Matos. Mas eu queria falar aqui da espinha dorsal. Thiago Rodrigues, na zaga, Conceição. Quinteiros do lado dele vai dar conta da Série B. Então a gente já tem 3 jogadores aí. No meio campo, na minha opinião, a gente tem 3 jogadores. 3 jogadores que podem ser titulares, porém, na minha opinião, só 2 jogariam. Um ficaria no banco, né? Um banco mais qualificado. São eles, tá? Se você tá achando que o Nenê tá nesse grupo, não tá. Já eu explico por quê. Yuri Lara, tá? Juninho, que para mim é o ponto alto de 2022. O Zé Ricardo recuperou o Juninho se recuperou, tá indo muito bem. E o Zé Gabriel, que já mostrou, né, que vai ser útil. Para mim, o Zé Gabriel como reserva do Yuri, o Juninho jogando ao lado do Yuri. Então a gente já tem Thiago Rodrigues, Quinteiro, Conceição, Yuri e Juninho. 5 titulares, deixa o Zé Gabriel na reserva. Aí você vai perguntar, e o Nenê, Caveira? Eu não posso considerar o Nenê como titular. Para mim, o Nenê tem que jogar. É titular do Vasco. Mas o Nenê é um coringa. O Nenê não vai jogar todo o jogo, cara. Não dá para o Nenê jogar todo o jogo, galera. E tem jogo que o Nenê nem deve jogar pela circunstância do jogo. Necessidade de ter um jogador que combate mais. O Nenê não combate ninguém. Quando o Vasco vai marcar alto, o Nenê vai marcar alto junto com o Raniel. Os dois não sabem atacar a bola, não sabem atacar o espaço. São menos 2 jogadores, porque eles dão o bote lá na frente e ficam, meu irmão. Cara, o Vasco fica com menos 2 jogadores na linha defensiva. Eles não recompõem. Aliás, a recomposição do time do Vasco tá ridícula. Então a gente está falando aqui de necessidade urgente, né? Raniel, para mim, ó, também não é titular absoluto, tá? A gente está falando aqui de 2 pontas, 1 centroavante e 2 laterais, né? São 5 jogadores, né? 5 jogadores. Contando com o Nenê, nós teríamos 6 ali nos titulares. Desses 5, existe prioridade. Prioridade urgente. Eu não botei Gabriel Peck também como titular absoluto, tá? São os 2 pontas, meu irmão.
Gabriel Peck até poderia ficar ali, se um ponta que viesse do outro lado fosse um ponta ou concurso. Porque o Gabriel Peck, meu irmão, a gente vai reclamar do Gabriel Peck, vai reclamar. Ele oscila, melhorou demais. Para mim, vem jogando bem. Mas só tem ele, meu irmão. É tão ridícula a situação do Vasco que todo mundo já percebeu que o Vasco só tem uma jogada. A jogada é em cima do Gabriel Peck. Até o técnico do Juazeiro ontem apareceu na TV dizendo: marca o Peck, é a única jogada que o Vasco tem. Meu irmão, o Juazeirense, meu irmão, olha só que bizarro mesmo. Então nós estamos falando de 2 pontas, nós estamos falando de 2 laterais e de um centroavante. São 5 jogadores. E ontem na entrevista do Carlos Brasil, onde ele reiterou que ele confia no Zé Ricardo, que o grupo confia no Zé Ricardo, ele falou que não se faz um time em 2 meses. Tudo isso aí eu concordo, tá? Tudo isso eu concordo, apesar de achar que o Zé Ricardo não fez o mínimo. O Vasco não tem padrão de jogo, o Vasco não sabe o que faz dentro de campo. É uma vergonha, né, o trabalho do Zé Ricardo até o momento, tá? E o Carlos Brasil disse o seguinte: nós vamos contratar até 5 jogadores antes da Série B começar. 5 jogadores antes da Série B começar. Pois bem, a Série B começa daqui a 29 dias. Então, tem muito trabalho a fazer, né? O técnico Zé Ricardo, né, e o Carlos Brasil. Lembrando que há confirmação que o Vasco já tem alguns nomes, já vem conversando com alguns nomes, para trazer de mais peso, jogadores que viriam para ser titular já, vindo com dinheiro da 77 Partners, com possibilidade até de ter um aporte maior do que os 70 milhões se a coisa andar. E hoje, às 18 horas, tá? Tem uma coisa importantíssima para quem apoia, né, a SAF e para quem quer a venda para a 77 Partners. Primeiro, para quem apoia a SAF, né? Hoje, às 18 horas, tem reunião do Conselho Deliberativo, né? Reunião híbrida. Vai poder, o conselheiro vai poder estar em casa, quem quiser pode ir à Lagoa, né? Transmissão da Vasco TV. Você que é psicopata pelo Vasco como eu, vai estar ligado na Vasco TV. É pressão em cima dos conselheiros para votarem a favor, né, das mudanças do estatuto para dar segurança jurídica para o processo da SAF. Por que segurança jurídica? Porque a questão da SAF já é garantida pela lei hoje, né, que criaram essa questão da criação da SAF. Não precisa do estatuto, mas o Vasco quer fazer uma coisa extra, né? Porque a gente sabe que dentro do Vasco existe uma política nojenta, asquerosa, e a gente sabe que as pessoas vão querer ir para a justiça. E o Vasco quer se cercar, né? A diretoria atual quer se cercar de maneira total, inclusive mudando o estatuto que vai ser votado hoje, tá? Eles vão discutir os ritos do processo da mudança para a SAF e venda para um possível investidor, que no caso seria a 777 Partners, tá? E a mudança no estatuto para já prever a transformação do clube social, a seção do futebol, para Vasco SAF. Hoje, 18 horas, mais um capítulo importantíssimo para você que quer acompanhar essa situação hoje, 18 horas, na Vasco TV. Eu já dei minha opinião aqui. São 20 anos de um clube que eu não sei qual é, eu não reconheço esse clube que está aí, né? E ainda tem gente, né, saindo na porrada, com faca na mão, querendo matar para poder pegar o defunto Vasco da Gama, né, no colo, né, e dizer que vai ser, né, o novo salvador da pátria, né, e vai conseguir tirar o Vasco sem dinheiro no bolso, né, transformar o Vasco numa coisa melhor. Galera, cada um tem a sua opinião, acho que você pode dar a sua opinião aqui embaixo, né? Mas vamos ficar ligados nessa situação. E hoje à noite, né, o Bigode vai vir, né, com mais notícias dessa situação do Vasco. Para você que achou que o fundo do poço já tinha chegado, meu irmão, não chegou não. Vamos torcer que o Vasco tenha fôlego, meu irmão, fôlego, e que as pessoas que estão lá dentro, né, ponham a mão na consciência, né, e não tripudiam do torcedor vascaíno. Queria fazer um pedido aqui para os conselheiros, um pedido meu, tá? Votem pelo torcedor do Vasco. Votem pelo torcedor vascaíno de Juazeiro, de Petrolina, né? Que fizeram aquela festa, né, pro Vasco ontem e tiveram que ver o Vasco perder e ser eliminado pro Juazeirense, meu irmão.
Depois dessa eu me despeço por aqui. Um bom dia para você. Saudação vascaínas. Aqui é muito Vasco.